Selic de 4,5% ao ano. Quais as consequências para a economia? O que significa taxa Selic? Qual a relação da Selic, a taxa Selic, com o nosso dia a dia, com o dia a dia do cidadão? Existe alguma relação entre taxa Selic e inflação? O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, se reuniu na última quarta-feira, dia 11 de dezembro, e decidiu reduzir a taxa básica da economia Selic em meio ponto percentual. A taxa era de 5% e agora fechou o ano com 4,5%, porque essa foi a última reunião do ano. Selic é a taxa básica da economia, é a menor taxa praticada no mercado. O mercado ele é composto pelo mercado interbancário, ele é composto por outros mercados e existe a necessidade dos agentes econômicos conhecer a menor taxa, a taxa mínima a ser praticada. Essa é exatamente a taxa Selic. E essa sigla Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Esse é um sistema que é utilizado pelo Banco Central para monitorar e controlar a emissão, compra e venda de títulos públicos. É exatamente essa administração que faz com que a taxa Selic seja controlada e seja definida. Ok? E qual a relação dessa taxa Selic com o nosso dia a dia? A relação é direta, porque vamos lá. Taxa de juros, que é o preço da mercadoria que nós chamamos de moeda, né? É tanto que se você for solicitar um empréstimo no banco, você vai lá, pega esse empréstimo, pega o dinheiro e vai pagar juros. Os juros é exatamente o preço da mercadoria que nós chamamos de dinheiro, que nós chamamos de moeda. Então, vamos lá. Na hora em que essa taxa de juros cai, significa dizer que os investimentos, eles aumentam, porque taxa de juros e investimento em economia são inversamente proporcionais. E que investimentos são esses, professor? Eu não estou falando daquele investimento em fazer aplicações financeiras. Não estou falando, porque esses investimentos, na verdade, eles fazem cair, porque a taxa foi reduzida. Eu estou falando naqueles investimentos na produção. É exatamente aqueles detentores da produção, os empresários, os industriais, eles podem, com uma taxa menor, eles podem fazer novos investimentos nas suas empresas, nas suas indústrias, e assim gerar a criação de novos postos de trabalho. Essa criação dos novos postos de trabalho gera o quê? Gera emprego. O emprego gera o quê? Gera renda. E aí o cidadão, tendo uma melhor renda, aquela renda agregada da economia, ele faz o quê? Ele vai consumir. Então, um aumento de renda gera um aumento de consumo. E o aumento de consumo gera um aumento da produção. E o aumento da produção garante o nível geral de empregos, garantindo assim a manutenção da renda agregada. Porque a economia ela só cresce, né? Ela só se desenvolve também com um aumento de renda para toda a população. Então, a taxa de juros, que é uma das principais variáveis macroeconômicas, ela tem um efeito direto na vida do cidadão. Professor, existe alguma relação com a inflação? Existe, porque geralmente quando a economia ela está operando com a inflação em níveis elevados, a inflação em nível elevado, o que o governo tem que fazer? O governo tem que reduzir essa inflação e o primeiro remédio que ele faz é aumentar a taxa de juros, aumentar o preço do dinheiro, para fazer com que não exista aquele consumo exacerbado exatamente em função de solicitações de empréstimo. Então, como a inflação está controlada, o governo ele pôde, né, reduzir essa taxa de juros. A previsão para 2019, lá do Boletim Focus, que saiu na última sexta-feira agora. Então, lá está dizendo, a previsão da inflação é 3,84. Então, vamos lá, taxa de juros 4,5, inflação 3,84, vai ter uma taxa de juros reais, aí, uma taxa de juros real, na ordem de 0,70%. É uma boa notícia? Claro que é uma boa notícia, porém vale a ressalva, né, que para que uma economia possa crescer, né, desenvolver e crescer sustentadamente,
né? É necessário que outras variáveis também venham a melhorar. Não é só a taxa de juros e não é só a inflação. Dá uma olhadinha lá no blog, tem um artigo lá legal onde você vai poder ler todas essas informações que eu passei agora para você, de forma a ter um artigo legal. Dá uma olhadinha lá no blog, se você gostou, dá um like e nós estamos aqui exatamente para a gente evoluir juntos. Show de bola, campeão, valeu. Tchau, tchau.